Seja bem-vindo a mais um vídeo de transformação do canal Luciana Madeira. Hoje eu vou te mostrar como eu transformei e dei uma repaginada neste vasinho. Eu ganhei de um amigo este vasinho de cimento e lá no meu Instagram eu postei como ele veio e depois da pintura ele ficou dessa forma. E aí lembrei que este mesmo amigo tinha me presenteado com um outro vasinho de ouriço também. E então eu fiquei com vontade de transformá-lo para fazer a duplinha com o outro vasinho que eu pintei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi remover estes olhinhos que estavam colados. E aí, nesse local que estragou um pouquinho, eu coloquei um pedacinho de massa Durepox e esperei secar por 12 horas. Depois, passei uma demão de tinta PVA branca em todo o vasinho e no rostinho passei a tinta PVA na cor salmão. Mas eu tava achando essa cor salmão muito escura, então, com essa tinta ainda molhada, peguei um pouquinho da tinta branca e passei por cima desta forma, para ficar num tom mais claro e mais delicadinho. E este foi o resultado dessa mistura. Depois, passei a tinta PVA verde oliva por todo o corpinho. Depois que a tinta PVA verde oliva secou bem, passei a tinta na cor marrom em todo o corpinho. Ficou assim. E depois, com pincel fino e esta mesma tinta marrom, fiz estes detalhes na patinha. E com o pincel úmido, ainda sujo com a tinta marrom, dei batidinhas ali nas patinhas para dar este efeito. Fiz isso também em volta de todo o rostinho. Depois, com o mesmo pincel limpo, fui passando, mesclando as duas cores para dar um efeito bonito aqui no rostinho. Fiz isso em toda a volta. Ficou assim. Depois, desenhei os olhinhos com lápis. Passei a tinta PVA branca neles. Depois, passei a tinta PVA preta. Depois que secou, fiz as sobrancelhas com pincel fino. E com palito de madeira fiz as bolinhas branquinhas nos olhos. Pintei o nariz, a boquinha, fiz as bochechinhas com a tinta PVA cor de rosa, bem fluida, para ficar neste efeito. E depois fiz um lacinho com massa Durepox, é só fazer duas coxinhas achatadinhas e um rolinho. Encaixar sobre o vasinho, não precisa de cola. Só encaixei, uni as duas partes e coloquei o rolinho da massa Durepox unindo as duas partes. E com a tesoura de ponta fina fiz estes detalhes no meu lacinho e esperei secar por 12 horas. E depois que a massa Durepox secou, pintei o lacinho e finalizei o vasinho com verniz acrílico brilhante. E eu estou apaixonada pelo resultado. Se você também gostou, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. E olha a minha duplinha de vasinhos, como ficou fofa. Um beijo, fique com Deus e até a próxima arte.